Alexandre Supera em mais um Pode Crescer e Conquistar. Nós estamos aqui todas as sexta-feiras às 16h59 trazendo conteúdo para a tua vida, conteúdo de vida. A gente traz ferramenta de saúde, de estética, de beleza, mas também nós trazemos de empreendedorismo, de vida, de família, tá certo? Então eu quero já pedir para você deixar o seu like no vídeo, compartilhar com o maior número de pessoas. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí, aperte o sininho para receber as notificações. E hoje nós estamos com um convidado aqui, aliás, todos os nossos convidados são especiais, né, Brendinha? Mas hoje tá um cara fera aqui que eu sempre admirei pelo que ele é e pelo que ele faz. Eu estou falando aqui do meu amigo Rogério. Rogério, pessoal, é nada mais, nada menos que gerente comercial ali da Jog, né? Sempre me atendeu muito bem ali na Jog. Tá? Tem anos ali, daqui a pouco nós vamos falar com ele. Mas eu quero também apresentar o Rogério, servo do Deus Altíssimo. Amém. Eu tive oportunidade de recentemente me deparar com um Rogério diferente, vocês vão entender. Rogério, boa tarde, é um prazer te receber aqui no nosso podcast, viu? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. É isso aí. Rogério, me conta essa loucura, rapaz. Eu que sempre lidei com o Rogério empreendedor, aquele Rogério meio bravo, meio cara fechada. Porque afinal de contas não pode ser de muitos amigos, né? Você é gerente do negócio. Verdade. E de repente, eu me lembro que o Rogério foi pegar um instrumento lá na igreja, que a gente estava fazendo uma compra na Jog, e você foi pegar um antigo, né? Acho que foi isso. E aí você veio todo sensibilizado, conheci um Rogério diferente, né? Um Rogério que hoje faz parte da Nazareno Atalaia, faz parte da junta ali do Conselho Financeiro. Rogério, como que foi isso? Fala um pouco para mim, se apresenta para o povo aí, fica à vontade, meu irmão. Ô, pastor. Boa tarde, primeiramente. E assim, meu nome é Rogério, né? Eu tenho um filho, sou casado e trabalho há 30 anos na Jog Music. Apenas 30 anos? 30 anos, pastor. 30 anos. E assim, eu sempre atendi as igrejas, né? Isso, eu comecei na loja como auxiliar de estoquista, passei para estoquista, depois fui para vendedor e hoje eu conduzo a área de vendas da empresa, né? Sim. E assim, Deus nesse tempo, né, que eu estou lá, eu tive um encontro, na verdade, com Cristo na época da pandemia, mais ou menos, né? Porque quando eu fazia os atendimentos nas igrejas, visitas, né? Tanto igrejas católicas, igrejas evangélicas, né? Sim. E num período um pouquinho antes de começar quando teve a pandemia, um ano antes, começou a sentir um pouquinho comecei a sentir algumas coisas diferentes assim em mim, né? Acontecendo comigo, né? E eu fui entender isso, que comecei a ter um princípio de depressão, né? Meu Deus! Aí começou a ter algumas coisas ruins que começou a acontecer. E nisso, a família percebendo a minha mudança, né? Eu comecei a perder um pouco o apetite mesmo pela comida, né? E aí eu emagreci na época uns 20 quilos. E isso foi bem na época da pandemia? Um pouquinho antes da pandemia. Um pouquinho antes da pandemia. A pandemia foi em 2020, né? Uhum. E isso daí foi em 2019, bem em 2019. Sim. Começou. E nesse tempo, eu comecei a sentir muito mal, fui fazer exame e tal, mas nada. E eu perdi 20 quilos porque eu perdi o apetite mesmo, não tinha vontade de comer. E aí fui procurar ajuda médica, né? Fui psicólogo, psiquiatra e fui medicado, né? Porque precisei entrar com medicação. Só que a medicação começou a me deixar um pouco lento. Sabe o filme Matrix, né? Sim, sim. Quando você faz aquele movimento e eu vi aquele movimento, né? Então assim, começou a... Eu não falo para as pessoas que têm depressão, tem sim que ser medicado, mas no meu caso começou a dar um efeito meio que ao contrário para mim, né? Eu fiquei um pouco mais depressivo, né? Veio a pandemia e quando veio a pandemia eu acabei tendo o síndrome do pânico junto. Meu Deus. Aí juntou a depressão com o síndrome do pânico. Sim. E aí a coisa começou a tomar, aí eu fui, né,
tratamento com remédio, com psicólogo, e foi piorando, até que um belo dia, né, eu também sou luthier, trabalho na parte de luthieria, né, nas horas vagas eu faço parte de luthieria. O que é isso, rapaz? Eu não sei o que é isso, não. Luthieria é manutenção de instrumentos de corda, né? Ah, verdade, você já fez o meu violão, o meu baixo. Exatamente. Sim. E eu faço isso, eu tenho minha luthieria na casa dos meus pais, né, que eu moro num apartamento, então é lá. E um belo dia eu cheguei lá, meus pais não estavam, eles são católicos, eles estavam na igreja, e eu entrei, eu tenho a chave, né? Eu entrei lá para trabalhar e de repente algo começou assim, na minha mente, né? Começou a falar na minha mente que eu não tinha, que não era para mim viver mais, que eu tinha que fazer algo na minha vida, que eu estava atrapalhando a minha família, minha esposa, né? Meu filho vendo o sofrimento que eu estava tendo, que por que eu estava fazendo algo aqui nesse mundo, sendo que eu estava atrapalhando a minha família, né? Sim. E quando eu olhei, é interessante, porque há uma semana antes de eu falar isso, acontecer isso que eu vou te falar, meu pai colocou forro lá nesse quarto, nesse quartinho onde a gente tem a luthieria. E antes era madeira. E quando o primeiro sentimento meu foi realmente tirar minha vida ali. De eu pegar... Meu Deus! Né? Foi assim, só que como meu pai tinha colocado esse forrinho, né? Eu peguei um chicote que meu pai tinha atrás da porta, é um chicote que ele trançava para... Ele antigamente ele fazia muito chicote, né, com couro, né, de boi, e ele tem vários lá. E eu peguei aquele chicote e comecei a me flagelar, me chicotear. Mesmo, Rogério? É muito louco, Que pastor, coisa, muito louco. rapaz. E aí nesse momento meus pais chegam, né, eles escutam um barulho lá no fundo, e eles chegam e quando estão comigo lá nessa situação, minha mãe entra em desespero, chama meu pai, né, sem saber muito o que fazer, e aí eu ajoelhei na frente deles e falei, se Deus não tiver algo para mim, que Ele me leve hoje, né? E aí naquele momento, meus pais já ligaram para minha esposa, enfim, né? E foi aquela loucura, né? Aí fui medicado, lá sedado, e aí foi vivendo esse momento assim muito triste da minha vida, né? Mas graças a Deus, né? A gente tem um Deus vivo que a gente, quando a gente se entrega de corpo e alma, né, para Ele. E na verdade eu não conhecia a fundo esse Jesus, né? E por a glória e honra, né, do nome dele, ele me resgatou num domingo, pastor. Num domingo que como eu falei no começo, eu sempre trabalhei com som, né? Nas igrejas, tanto igrejas católicas, igrejas evangélicas. E nessa igreja atual onde eu vou, a gente tinha instalado um equipamento de som lá, som, luz, enfim. E o rapaz, um domingo, o Luciano, né, que na época ele que contratou a gente lá, o pastor, para fazer a instalação, ele me ligou falando se eu poderia ir lá para passar o som, porque o som estava bem desregulado, era uma mesa digital, né? Estava bem complicado para eles usarem lá. Isso foi no domingo, e o culto ia começar por volta, acho que de 7h30, se eu poderia estar 1 hora antes. E eu falei, cara, eu na igreja, domingão, assim, para ir passar som, mas de jeito nenhum, né? Eu não vou. Principalmente aquele Rogério, né? O Rogério da Jockey. Verdade. E assim, eu naquela depressão que eu tava, né? Eu falei, eu não vou ficar no meu quarto, eu não queria sair de casa, né? Não tinha vontade de sair. E aí, foi chegando próximo do horário, algo começou a mexer comigo. E nesse momento eu peguei, fui pro banheiro, tomei um banho, né? No apartamento lá. E eu tava saindo, aí a minha esposa perguntou, onde você vai, Rô? Falei, eu vou numa igreja aí, passar um som que eu instalei, uma igreja evangélica. E eu já volto, rapidinho. Ficou parado assim, né? E o casamento meu tava já um pouco conturbado também, né? Era isso que eu queria perguntar para você. Vamos abrir um parênteses aqui antes de você chegar no fator de ir, não perca o foco aí. Ele estava indo para a igreja regular o som. Mas, Rogério, primeiro, uma pergunta que eu quero te fazer. Você acha que depressão está alienado, tem alguma coisa a ver com o espiritual, ou é totalmente
clínico? Olha, pastor, eu sou, assim, prova disso. Depois eu vou continuar a contar o testemunho. Sim. Eu tenho ligação com a parte espiritual. Tem ligação com a parte espiritual. Eu creio nisso. Não só clínico, lógico, mas tem ligação com a parte espiritual. Então, a gente pode aconselhar pessoas que estão passando por depressão, sim, procurar ajuda profissional. Exatamente. Mas também procurar Deus. Primeiro Deus. Primeiro Deus. Boa. Primeiro Deus. Uau, forte. E ao contrário. Tá. Você primeiro procurou profissional para depois Deus. Ainda bem que depois Deus te procurou, né? Exatamente. Mas Rogério, ok, beleza. Em detrimento a essa conjuntura que você estava atravessando, da depressão, do fato de querer ficar isolado ali no quarto, como que sua família dava com isso? Principalmente sua esposa. Seus filhos estranharam, procuravam o pai, não tinham pai. Como que era esse relacionamento, uma vez que você já começou a falar que o casamento já não estava essas grandes coisas? Porque assim, você imagina assim, uma pessoa que não quer sair mais, quer ficar só dentro do quarto, né? A esposa vendo aquela situação, às vezes ela não tem aquele entendimento ainda, a família não tem esse entendimento do que é a fundo uma depressão, né? A pessoa quando chega num ponto, tem níveis, né, de depressão. A minha, ela começou um pouquinho, foi aumentando, chegou num ponto que juntou com a síndrome do pânico junto. Então, assim, e a minha esposa, lógico, ela tentava me ajudar da forma dela, só que não estava dando certo, né? Não estava. Ela me levou em médico, né? Procurei ajuda tomando remédio, enfim, mas, assim, não estava resolvendo. O remédio, para mim, no meu caso, eu estava ficando muito sonolento, né? O remédio estava me deixando muito lento. Parecia que quando eu caminhava, eu ia para a loja, né, trabalhar, eu via o pessoal lá trabalhando naquela intensidade lá, e eu parecia que eu estava longe, parecia que eu não estava naquele lugar, né? Era uma sensação um pouco estranha. Por quê? Porque aquela medicação talvez não estava sendo muito adequada para o meu caso ali, para o meu organismo, por exemplo, né? E com isso eu comecei a ter essa questão da família, né? Essa dificuldade com a família, de às vezes entender o que é uma depressão, né? Eu tive o apoio, mas assim, a coisa não melhorava, então começa a desgastar o relacionamento, né? E assim, eu quero aproveitar para dizer, eu estou 18 anos como pastor e a gente lida muito com isso. Então, quero você, internauta, que está passando por isso, ou você que tem alguém na sua família passando por problema de depressão, eu quero dizer o seguinte: através de estudos, a gente sabe que depressão é o excesso do passado no presente, né? Diferente da ansiedade, que a ansiedade é o excesso do futuro no presente. E o estresse é o excesso do presente no presente. Então, tudo que é estresse gera traumas. Nada que sobressai, que é excesso, é bom. Então, num estudo que eu fiz, eu identifiquei um professor falando o seguinte, que, gente, pior coisa que você pode falar para alguém que está passando por depressão ou ansiedade que frescura. Mas não tem por que ouvir isso. Gente, isso só vai piorar, porque isso é uma doença. Você entendeu? Então você precisa procurar entender quem está passando. Síndrome de pânico, por exemplo. Síndrome de pânico. Você pensa que você está tendo um ataque do coração. Exatamente. Você fica com medo. Você olha a sua pressão pensando que está 21 para não sei o que, você mexe, está normal. Exatamente. Isso é síndrome de pânico, então é uma coisa seríssima. Não queria sair do apartamento. Não queria sair do apartamento. Não sair, ainda mais na época da pandemia, né? Que veio, né, aquela loucura lá da Covid, né? Então, e aí quando veio a Covid, eu fiquei meio complicado, porque quando eu trazia os alimentos para dentro de casa, eu tirava chinelo, tirava sapato, pegava álcool, passava tudo na sacolinha de alimentos, né? De tão neurótico como comecei a ficar, achando que eu poderia estar com Covid, né? E a síndrome do pânico é isso, né? É você achar que você está com algo ali acontecendo com você, a pressão, como o senhor falou, né? E na verdade não é nada disso. É a sua mente, né?
ali imaginando as coisas, né? Então, isso daí foi complicado porque juntou as duas, né, pastor? A depressão e a síndrome do pânico. Nossa, imagina, Rogério. Meu Deus do céu. Mas e aí? Aí, ok. Aí teve o pretexto de você ir lá na igreja arrumar o som. Ah, então. Aí esse amigo meu me ligou, né? Mandou mensagem para mim, falando se eu poderia ir lá, né? Porque eu tinha instalado o som naquela época, 8 meses atrás. E ele estava precisando de uma regulagem do som. Estava muito ruim o som. E eu falei que eu não ia, tal, mas de repente aí, né, algo começou a mexer comigo. Tomei banho. Minha esposa perguntou, estava saindo, você vai, Rô? Ah, eu vou na igreja evangélica passar um som rapidinho e já venho. Tá bom. Eu desci, fui dar partida no meu carro, né? A gente mora num apartamento. E ali na hora, meu carro não pegou. Achei estranho porque eu tinha usado o carro, né? E aí eu peguei e voltei para dentro. Eu falei, aí minha esposa me perguntou, né? Mas por que você já foi? O que aconteceu, né? Eu falei, mas o carro não tá pegando, não é para ir. Ela falou, só um minutinho. Aí ela foi, se trocou e foi comigo. Só que eu com o carro dela. A gente descemos, a gente pegou o carro dela e ela foi dirigindo. A gente foi dirigindo. E o interessante é que a igreja ela fica próximo do shopping, né? Ali, a Nazareno Atalaia. E quando eu fui atravessar ali a Avenida 11, né? Eu acho que é 11, 7, onde passa por cima da linha do trem. Sim, né? sim. O trem estava fazendo aquele movimento ali. E aí a gente ficou parado ali esperando. Eu falei, vamos voltar que a gente não é para ir. Não é para ir, vamos voltar para casa. Ela falou, calma. Aí eu peguei, o trem passou e eu estava atrasado já. E aí eu cheguei lá meio em cima, né? De começar o culto. O pessoal já estava rolando lá o culto. Aí eu entrei, tem um hall de entrada, né? Aí tem uma porta de vidro. E nessa porta de vidro tem uma espécie de um ambão que fica, você não tem um olhar direto pro altar, né? E estava toda apagada a igreja, só o altar aceso. E já estava rolando louvor já. Eu cheguei entrando, puxei devagar a porta de vidro, né? Eles não me viram chegando, fechei, entrei com a minha esposa e o som fica logo na entrada do lado esquerdo, no mezanino. Eu sei onde é, né? Já foi lá na época dos Atletas de Cristo. Isso, exatamente. E aí o que aconteceu? Eu peguei, quando eu fui subir, algo começou aquele louvor começou a tocar em mim. Meu Deus. Não é estranho se eu começar a chorar. E foi muito assim, interessante, porque na hora que eu senti aquele louvor, né? E era um louvor do Rodolfo Abrantes, eu nunca mais esqueci. E eu até começo a lembrar, eu me emociono, porque é um louvor que chama Só Quero Ver Você. E a letra fala, né? Tudo que você trilhou, hoje você me encontrou. E aquela letra começou a... Olha, meu Deus. E foi muito poderoso porque o louvor começou a entrar em mim, eu comecei a sentir uma presença diferente dentro de mim, o meu corpo começou a arrepiar, comecei a sentir um peso nas minhas costas aqui, parecia que alguém estava me empurrando, minhas pernas começaram a tremer, eu comecei a me prostrar, ajoelhar, fiquei prostrado, minha esposa achou que era que eu estava fazendo alguma oração, né? Porque ela não percebeu nada na hora, porque estava escuro, né? E eu ajoelhei, só que eu estava ajoelhado porque eu não tinha força para ficar de pé. Meu Deus, que forte, hein? E aí dentro de mim começou a queimar. Comecei a sentir uma queimação dentro de mim, mas uma queimação assim, maravilhosa, pastor. Eu nunca tinha sentido aquilo na minha vida. E o louvor falando comigo, e parece que eu estava numa hipnose, assim, e uma sensação assim maravilhosa no momento. E aí aquilo falando comigo, de repente cessa aquilo, porque o pessoal percebe que tinha gente ali, eles param, o louvor para, e parece que eu saio de um transe, assim, parece que aí eu respirei, mas não queria parar de sentir aquilo, né? Era muito louco, muito louco. Meu Deus. Puxei uma cadeira, chorando. Sua esposa não entendendo nada, não, cara. porque eu estava escuro, né? E eu estava baixo, assim, aí eu puxei uma cadeira, sentei, fiquei sentado assim com a cabeça baixa, né, chorando muito ali. E de repente o pessoal chegou. E esse rapaz falou: "Ô Genião, cara, que legal que você veio, né?" E eu fiz assim com a cabeça, nem olhando para ele, né? Ele falou: "Cara, tá tudo bem?" Aí eu olhei e falei: "Nossa, cara, o que aconteceu?"
Eu não conseguia falar, né? Não tinha palavra, né? Meu Deus. Aí foi Forte, Rogério. Foi que ele falou assim, cara, o que você fez no som? Eu falei, som porque o som ficou top. E eu nem gostei a mão do som, pastor. E pastor, eu vou falar meu esse Deus dia, do céu. eu comecei a chorar, comecei a falar com ele, cara, eu nem coloquei a mão no som. E assim, eu não consegui entender muito aquilo. Aí eu comentei rapidamente com ele. E até então você nunca tinha tido experiência com igreja cristã, nunca? Não, os meus pais sempre me levavam para a igreja, eu ia na igreja católica, né, com meus pais, né, fazia minhas orações e tal, né, mas uma igreja evangélica eu nunca tive uma experiência assim, sim, né. tá. Eu tive uma experiência, posso depois contar para vocês, no meu casamento, quando a minha mãe participava de um grupo de oração lá na igreja. E quer que conte agora? Conta depois, pastor. Você que sabe, fica à vontade. Temos uns 13 minutos aí. Então, beleza. Antes da gente casar, né, uma semana antes da gente casar, minha mãe falou assim, eu gostaria de que vocês fossem lá na igreja para a gente fazer uma oração para você, para amar, né, o meu grupo lá, onde minha mãe vai na igreja, e a gente queria fazer uma oração. Aí eu falei, tá bom, mãe. Aí falou o dia, né? A gente foi, um dia à noite. Aí a gente estava de carro, foi eu, minha esposa, a minha sogra e o sobrinho da minha esposa, né? Que na época ele era pequenininho. E era uma igreja lá no Inocop, a gente entrou na igreja, porque estava à noite, né? Então eu consegui entrar com o carro e parei bem na entrada da porta da igreja. E não tinha outra entrada e saída, era só por ali. Parei bem na frente. E como o sobrinho da Má estava dormindo no colo da minha sogra, ela falou assim, eu não vou descer. Aí eu falei, não, Laíde, é rapidinho. Desci camar, qualquer coisa só dá um grito para mim aqui. Entramos, né, o pessoal estava lá orando e tal, chegamos, né, e aí a minha mãe falou, olha, o Rogério Camar veio, a gente queria fazer uma oração para eles, do casamento deles, para abençoar o casamento, né. Sim. E aí, a gente ficou ali em roda, né, eles pediram para a gente ajoelhar, a gente ajoelhou. E aí começou a oração para a gente e tal. E aí uma das pessoas que estavam ali falou, né, olha, tá vindo um nome de João na minha mente. Tem alguém um parente seu que chama João, João, me lembro agora, né, não lembro de ninguém, e usa uma tatuagem. Aí eu falei, olha, no momento não, e continuou a oração. De repente, pastor, um cheiro forte de pessoa que não toma banho. Andarilho. Andarilho. Sim. Quando eu olho para o lado, um mendigo do meu lado. Do meu lado, assim. Aí eu vi que a turma parou, né? Parou de fazer oração, né? Aí eu abri o olho, quando eu olhei, ele estava do meu lado. Aí eu levantei, né? Aí ele olhando para mim assim, ele falou boa noite para todo mundo, viu? Desculpa atrapalhar e tal, mas eu gostaria que vocês fizessem uma oração para mim. Aí a pessoa que estava conduzindo a oração falou, não, tudo bem, vamos fazer. Aí eu fiquei do lado, eu com a minha esposa, ele ajoelhou. Quando ele pegou na mão dela, ela perguntou para ele, como que é o nome do senhor? Meu nome é João. E quando virou, tinha uma tatuagem escrito João. E foi muito interessante. Forte, Belinha. E foi muito interessante porque começou a orar por esse mendigo que estava ali, mas um mendigo um senhor bonito, sabe? Bem bonito mesmo. E todos nós oramos por ele ali. Terminou a oração, ele falou se ele poderia agradecer um por um. Ele foi, né, cumprimentou todo mundo. Quando chegou em mim, ele falou que queria dar um abraço em mim e na minha esposa. Ele falou, eu posso dar um abraço em vocês? Eu falei, pode. Ele me abraçou, ele falou, ó, que Deus abençoe muito o casamento de vocês. Pode, pastor? Meu Deus. Que Deus abençoe muito o casamento de vocês. E falou, ó, fica à vontade, pode terminar, que eu já vou embora. Aí a gente voltou ali, voltamos à oração e tal. E aí começaram a orar por mim, pela minha esposa, terminou e tal. E quando a gente olhou, cadê o cara, né? Ah, o cara foi embora, né? E aí a turma começou a falar, né? Oxa, você viu o nome do fulano, era João, né? João que tinha uma tatuagem. Tinha uma tatuagem. Aí a gente se despediu, aí entrei no carro com a minha sogra ali, né? Eu falei, dona Laíde, a senhora viu? Porque ele tava com um saco na mão, né?
Não, a senhora viu o cara que passou aqui, que entrou e falou, pô, eu tava aqui e não entrou ninguém. E aí, pastor, quando eu cheguei saí, né, para entrar no carro, para falar com a minha sogra, eu falei, não, aí a senhora viu a pessoa que saiu aqui, que entrou, né? Um cara todo, ele falou, não, aqui não entrou ninguém, não sei ninguém, eu tô aqui de olho assustado para ver se ia aparecer alguém aqui. Então eu creio que foi um anjo que Deus. Rogério, o João não existia. Que forte, rapaz. Olha, você tá doido, rapaz. Meu casamento, pastor. É forte demais. É por isso que o seu casamento então resistiu toda essa depressão, todo esse processo, meu amigo. E eu falo para o Senhor que Deus me tratou na minha depressão. Eu conheci a Deus na minha depressão. Meu Deus. Como o senhor estava explicando antes da gente começar, que Deus se revela, né, nos momentos, às vezes leva a gente para o deserto. Isso. E fala com a gente ali. Para cumprir o propósito. Exatamente. E aí, quando aconteceu isso, né, voltando agora lá, né, depois que eu tive aquele encontro, né, com o Espírito Santo na minha vida, com Deus, eu comecei a permitir que Deus me tratasse, que Deus me quebrasse por inteiro, no meu orgulho, na minha vaidade, nas coisas que, como o senhor falou antes, né, o Rogério, né? O Rogério da Jorge. Rogério da Jorge. E é isso, pastor. É como eu falo, né? A partir do momento que você permite que Deus trate a sua vida, Ele vai te quebrar e Ele vai te construir da forma que Ele acha melhor. Rogério, então a gente pode considerar que a história do Rogério tem duas páginas, uma antes dessa regulagem de som e outra depois. Amém, pastor. Isso mesmo. Isso mesmo. Muito lindo, muito lindo. Ô, Rogério, e depois, a partir disso, Deus já começou a restituir o seu casamento, depois pastor, desse encontro com Deus? Exatamente, foi assim. E aí, o que acontece? No momento que houve isso, né, eu não entendi muito na hora, fui embora. Os pessoal queria que eu ficasse pro culto, né? Mas eu falei que estava um pouco, assim, eu queria ir para casa. E nesse momento que eu cheguei em casa com minha esposa, eles oraram antes para mim, né, ir embora. E aí ela falou, eu vi o que aconteceu lá. Algo diferente aconteceu. Meu Deus. E aí, a partir daquele dia, começou Deus mudar. Porque, na verdade, é eu que precisava ser mudado, né? Entendeu? Era a minha atitude, ô, Rogério, como filho. Não vai ter jeito, a gente vai ter que fazer uma parte 2 desse podcast aqui, porque é muita coisa. Mas bate papo, mas antes a gente está aqui, ó, 28 minutos já. Mas eu queria que você falasse rapidinho daquele testemunho, que aí você já era convertido, né? Que você teve na estrada, na Washington Luiz, acho que vindo de Santa para... Conta um pedacinho desse testemunho, só para que as pessoas possam ver que Deus, Ele... Vai lá, vamos dar spoiler aqui. Isso aconteceu o ano passado, um mês antes de eu me batizar, né, com a minha família. Certo. Com a graça de Deus, eu, minha esposa e meu filho nos batizamos no dia 12 de novembro de 2023. Um mês antes, certo, quando a gente tinha declarado, né, que a gente queria descer as águas, era num rio, o meu desejo era num rio. Sim. E eu tinha feito um projeto de som, de painel de LED ali na Isoterm. E ali, durante a semana, tal, estava trabalhando, e aí eu fui passar lá para fazer os últimos detalhes, né? E estava tendo obra na pista, até hoje, né? Mas naquela região estava tendo obras. E eu estava sempre vindo por dentro de Santo. Eu chegava na Isoterm, entrava por dentro de Santo e vinha porque estava meio parado ali, né? Sim. E naquele momento, naquele dia eu estava dirigindo. Quando eu dei me conta, eu entrei na Washington Luiz, voltando, né, de Santa para cá. E na hora que eu entrei, eu falei, nossa, lá na frente vai ter um condicionamento e tal. Aí algo começou a falar dentro de mim assim, falou, olha, começa a agradecer. Começa a agradecer. E eu comecei, geralmente quando eu estou na pista, né, vou viajar, eu peço a proteção, né? Sim. E aí eu comecei a agradecer. E fui descendo, chegou num determinado lugar ali que tem passa a linha do trem em cima, eu vi que começou a parar e tinha um caminhão na minha frente. Começou a diminuir a velocidade, eu fui diminuindo, fiquei uns 10 metros dele. E eu olhei pelo retrovisor, vi que estava vindo um caminhão também diminuindo a velocidade. E fui andando ali. De repente, só escuto a pancada e aquele movimento forte assim. Quando eu volto, eu tentava abrir a porta da Fiorino, ela estava meio travada do meu lado, né?
Eu olhei, a frente da Fiorino estava meio uma parte enfiada embaixo do caminhão da frente e eu não estava meio sem entender, né? Aí eu consegui abrir, nisso o motorista atrás, que estava atrás de mim, estava de pé já. Aí eu desci, eu falei, cara, você não freou, o que você fez, cara? Tudo parado. Ele falou, meu amigo, se eu não freio, você estaria morto agora. Vai atrás do meu caminhão. Quando eu fui atrás do caminhão dele, pastor, outro caminhão perdeu o freio com aqueles silos de cerâmica e veio embalado. E quando esse rapaz viu o caminhão desenfreado, ele ia tirar o caminhão dele. Você me tira, você não estava aqui. Algo falou para ele, olha, fica e freia. Aperta o freio. Fica e freia. Ele estava vazio. Na hora que ele bateu, ele arrastou o caminhão do cara e o cara bateu em mim. Só que devido a ele estar atrás segurando, amorteceu a pancada. O carro deu PT, né? Tinha seguro, mas com a graça de Deus foi assim, sobrenatural o livramento que eu tive ali. E quando ele falou aquilo, ele falou primeiro e outra coisa, não era nem para mim estar aqui, porque o caminho era para estar em outra rota. Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui nesse carro. Aí eu comecei a chorar ali, né? Desesperado, né? Eu falei, Senhor do céu, hoje não era mais para mim estar aqui, né? Meu Deus. E nesse momento, quando eu cheguei, aí chamei o pessoal da loja, né? O Thiago, o Danilo foram lá, pegaram, me ajudaram, me levaram, porque eu estava meio em choque, né? Fui para casa, mandei mensagem pro meu pastor lá, né? Pro Gil e pro Davi. Falei, olha, aconteceu isso. O pastor Davi, na época ele estava trabalhando nessa, vamos dizer, transportadora, né? E ele falou, Rogerião, eu mandei a foto para ele, né? Você que está ali naquele carro? Ele falou, sou eu. Cara, você não acredita, o rapaz que está no caminhão atrás e segurou é um funcionário nosso aqui, ele acabou de me ligar. E eu falei, cara, o que você está fazendo aí? Não era para você estar aí. Então, pastor, eu creio que quando Deus põe a mão, né? Rapaz, é forte demais. Salmo 91, do 7 ao 11 ali, diz que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para guardar e livrar de todo mal. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então a gente vê a proteção de Deus todo o tempo na nossa vida, né? Amém. Rogério, infelizmente tá muito gostoso o bate-papo, mas a gente tem que encerrar aqui. Mas a gente volta numa edição 2 aí, quem sabe, tá? 2025. E o Flávio da Joga, Flávio, quero você aqui no nosso podcast. É isso aí, Flávio, olha lá. Ele vem, será? Vem. Flávio, quero você aqui, hein? Vou convencer lá. Isso, pode deixar. Ô Rogério, é o seguinte, a gente sempre pede para os nossos convidados, eu creio que os nossos internautas foram muito abençoados pelo seu testemunho, a gente sempre pede para os nossos convidados dar um conselho. Você vai olhar para a câmera e vai dar um conselho como se fosse um filho seu, dar um conselho de vida, ou nessa conjuntura que nós estamos falando, se uma pessoa está passando por uma depressão, é o seu momento. Olha para aquela câmera e dá um conselho de vida para os nossos internautas. Então, já estou até carregando ele, Romanos 12, né, diz que devemos entregar a nossa vida a Cristo, né, e deixar que Ele cuide, que Ele faça, que Ele trate, né, da forma que aconteceu comigo, creio que acontecerá com vocês, né, que estão passando por algum problema, tanto de depressão, e deixe que Deus trate sua vida, entregue sua vida, e que vocês vão viver momentos maravilhosos como eu estou vivendo hoje. É isso aí, Rogério. Como que as pessoas fazem para te encontrar? Deixa aí as suas redes sociais, se você quiser deixar o contato da Joga também, fica à vontade. O seu WhatsApp, você que sabe, fica à vontade. O meu Instagram é Rogers_Luthier. O meu telefone para contato pode ser o meu WhatsApp, 19-99850-0956, pastor. É isso aí, pessoal. Joga fica na Avenida 13. Isso, número 1109, entre ruas 10 e 11. É isso aí, pessoal. Eu indico um atendimento top. Flávio, Thiago, quero vocês aqui, tá bom? Rogério, obrigado, cara. Cara, nós fomos muito edificados hoje aqui com o seu testemunho. Deu até vontade de chorar aqui, a gente segurar, né, ainda. Mas foi muito intenso. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante
os nossos internautas, tá bom? Que Deus abençoe. Como eu já disse, vai ter parte 2, tá bom? Deus abençoe você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Eu faço votos que você encontre a prosperidade, a eternidade ao lado de Deus.